Hoje, domingo, 6 de novembro de 2011, vamos entrevistar o pré-candidato José Patriota. Por que você quer ser prefeito de Afogados da Engazeira? Primeiro eu quero cumprimentar a todos e a todas, agradecer a você, Fernando, por esta oportunidade. Fernando, eu quero disputar a eleição e ser prefeito de Afogados porque tem uma história política inteiramente voltada para o bem coletivo, para a prática política coerente com o discurso, porque acho que Afogados é uma cidade importante e precisa a cada dia profissionalizar a sua gestão, assegurar a participação popular, investir em projetos estruturadores, buscar melhorar a qualidade dos serviços de saúde, educação e de assistência social para atender a população mais carente, mais vulnerável e que mais precisa. O município, sob a nossa gestão, imagino ser elemento fundamental na articulação de investimentos, na atração de empresas, visando a geração de emprego e renda, na busca de gerar oportunidades para a nossa juventude, sobretudo o acesso ao ensino integral, a oferta de oportunidades para o desenvolvimento da nossa cultura, e aí a cultura popular tem um papel fundamental, aliada à cultura, à prática do esporte para a nossa juventude. E quando eu dou ênfase à juventude, é exatamente buscando livrar das drogas, não deixar nenhuma criança fora da escola, fazer com que a criança e o jovem possa ter a oportunidade de acessar o conhecimento, porque somente através do conhecimento podemos falar em desenvolvimento. Se não investirmos no ser humano, não adianta só fazer obra de pedra e cal. É preciso inovar, acessar todas as políticas públicas já disponíveis e o município ser esse grande parceiro com o governo do estado, com o governo federal, com organismos multilaterais, a busca de financiamentos externos e, sobretudo, a inovação tecnológica, que a cada dia se aperfeiçoa, e é preciso preparar o nosso povo, a nossa gente, para disputar o mercado, para buscar o desenvolvimento de forma permanente, sustentável, em todas as suas dimensões, a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental. De forma que quero ser prefeito para ser animador de um processo, para ajudar na autoestima das pessoas, para reduzir as desigualdades, para ter uma articulação regional ou territorial com os demais prefeitos, com os membros e as organizações da sociedade civil, para buscar as alternativas dos programas e projetos no governo do estado e no governo federal, no sentido de que o município não vai se desenvolver sozinho. Nós temos essa compreensão que Afogados não vai crescer e gerar oportunidade de trabalho e ter vida digna só para os seus afogadenses, para os seus residentes, sem se integrar com os demais municípios. Aliás, muitos dos problemas que atingem Afogados, a maioria deles, não é um problema isolado de Afogados. São problemas comuns que atingem a região, o estado e o país. Então, é essa visão holística, é com essa visão sistêmica de abordagem dos problemas que vamos buscar as soluções. Eu quero ser prefeito também para profissionalizar o modelo de gestão. Nós sabemos que as tecnologias, as ferramentas modernas de uma gestão por resultado, ela precisa serem adotadas. Para isso a gente precisa capacitar mais os nossos servidores, precisamos oportunizar, fazer com que essas ferramentas sejam popularizadas e adotadas um sistema de metas, um sistema de prazo e um sistema de monitoramento com a equipe de governo, para que a nossa equipe funcione como se fosse, embora uma empresa pública, um ente público, mas com um modelo de gestão como se fosse até privada, do ponto de vista da empresa, da gestão
empresarial que muito tem a nos ensinar no serviço público, no sentido de se perseguir resultados, de se economizar o recurso público e de se fazer o trabalho, a prestação de serviço com maior qualidade, porque o cidadão que paga imposto, ele cobra, ele quer ser bem atendido, ele quer ter os serviços à sua disposição de forma permanente, constante. Quero ser prefeito para fazer grandes parcerias, né? Para que a cidade polo possa crescer ainda mais e se desenvolver. Para dar continuidade àquilo de bom que foi feito por diversos gestores que já passaram aqui no nosso município, mas também para fazer inovação, para trazer outras ações criativas, né? Desenvolver capacidades no sentido de que a gente possa diversificar as atividades econômicas, porque nós não temos uma vocação econômica única, exclusiva, uma só cadeia produtiva, mas nós temos diversas possibilidades. Temos um potencial diversificado, seja na prestação de serviços, seja na possibilidade de unidades produtivas, de fábricas, de indústrias e, sobretudo, na prestação de serviços enquanto uma cidade polo, como também o fortalecimento da atividade comercial, porque a cidade polo tem essa vocação por natureza. Nós temos uma infraestrutura que já propicia esse acesso. Nós somos interligados por rodovia, estamos bem localizados na cidade polo, temos água suficiente para um abastecimento ininterrupto durante todo o ano, mesmo que enfrentamos aí 1 ou 2 anos de seca que porventura venha a acontecer, mas nós não temos perigo e risco de desabastecimento. Nós temos uma rede hoteleira razoável, temos um conjunto de equipamentos públicos e de órgãos, né, com capacidade instalada, isso tudo além de um povo preparado, de mão de obra vocacionada. Então, naturalmente, nós temos um conjunto de elementos e de fatores que favorecem a atração de investimentos e para isso é preciso ter uma boa articulação. Na verdade, nós queremos fazer um projeto não para um mandato, nós queremos fazer um projeto para desenvolver essa terra, desenvolver nossos Afogados para os próximos 20 ou 30 anos, a longo prazo, numa visão de longo prazo. Que Afogados temos hoje, que Afogados queremos há 20, 30 anos para as próximas gerações. Isso que eu quero discutir com a sociedade. E o prefeito não vai fazer tudo sozinho, ele não tem uma vara mágica, ele não tem uma mágica para dizer que vai resolver todos os problemas sociais, mas é um grande parceiro para construir com a sociedade a busca de alternativas e de soluções para seus grandes problemas, que são problemas de todos, e a prefeitura cabe liderar esse processo. Nós queríamos saber da sua trajetória política e de vida. Primeiro, eu nasci no município de Itabira e com 2 anos de idade fui morar na zona rural, no sítio Jiquiri, município de Afogados. 4 filhos nasceram na minha casa, 4 crianças, e apenas um sobreviveu, que está aqui falando com vocês. Meus 3 irmãos, ainda hoje não se sabe qual foi a causa de óbito, porque não havia diagnóstico, não havia pediatra, não havia assistência médica disponível, e nem os recursos que hoje estão aí oferecidos, inclusive pelo poder público. Ainda com 11 anos de idade, vim morar na cidade de Afogados, em casa de familiares e de amigos, na busca de estudar, de concluir o curso primário, de fazer o curso de admissão e de ingressar no chamado curso ginasial. No Colégio Normal Estadual, concluí o 1º e o 2º grau. Como filho de trabalhador rural, não tinha casa de estudante, não havia transporte escolar para a juventude rural, e aí com muito sacrifício fiquei, como se chama, morando de favor. Ainda muito jovem, aos 12 anos de idade, meu pai, sócio fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afogados, ingressei no 1º grupo de jovens do sindicato, de jovens bolsistas. Foi lá que eu comecei a desardar, foi lá que eu participei do grupo de teatro do sindicato, foi lá que ingressei no grupo de jovens da Igreja Católica, sob a liderança do nosso bispo, Dom Francisco, no pastoral da juventude do meio popular. E aí
me tornei um jovem mais atuante, participativo. Fui aí que comecei a fazer a apresentação de programas de rádio da nossa querida Rádio Pajeú. Fui aí que participei da equipe de educação política da Diocese de Afogados, sob a coordenação do nosso querido, saudoso e uma das minhas referências na minha vida e militância política, nosso saudoso Dom Francisco Austragésio de Mesquita, amigo pessoal, meu conselheiro de todas as horas. Foi aí que, ainda em 79, logo após completar 18 anos, o sindicato assinou a minha carteira como auxiliar de escritório. E aí veio uma longa seca, a seca de maior duração durante toda a minha vida, de 5 anos, de 79 a 83. Nesse período, ainda em plena ditadura militar, o sindicato fazia grandes manifestações e mobilizações, tentando sensibilizar o governo federal para criar programas de emergência para socorrer as vítimas da seca, com a falta de chuvas, com a falta de safra, com o sofrimento de homens e mulheres sertanejos. Participei ativamente de todas essas lutas do movimento sindical na região, como funcionário do sindicato, e logo em seguida fui admitido como assessor educacional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, FETAP. Ainda hoje sou funcionário licenciado da FETAP. Ainda em 82, quando começou no início da década de 80, a abertura democrática, em plena ditadura militar, vem as primeiras eleições, na época, para governador do estado. E nós, aí filiados ao PMDB, que era o partido de oposição, que abrigava várias tendências de centro e da esquerda, nós discutimos com lideranças rurais que, já que tínhamos um candidato a governador, no caso Marcos Freire, o saudoso Marcos Freire, nós precisávamos ter também um candidato a prefeito e a vereador. E o PMDB, aqui em Afogados, nos deu a condição de lançar esse candidato. E as lideranças rurais do sindicato escolheram um candidato a vereador. Pela primeira vez se elegia alguém que veio do campo. E esse nome foi José Patriota, no meu primeiro mandato, de 1983, e mais 6 anos. Aí, como único vereador verdadeiramente de oposição, começamos então a batalha pela participação popular. Foi aí que a Câmara de Vereadores começou a ter a participação do povo, né? Foi aí que nós começamos a usar a tribuna como instrumento e um mandato como instrumento de mudança e de transformação. Fazer um poder legislativo participativo e democrático com a casa cheia pela primeira vez na história, onde os projetos deixaram de ser assinados no travesseiro do vereador, na mesa do café da manhã, sem nem sequer ler. Os projetos enviados pelo Executivo, como também aqueles de iniciativa do Poder Legislativo. E após um mandato atuante e simultaneamente atuando no movimento sindical e exercendo um mandato de vereador, nós começamos a discutir as eleições seguintes, montamos e ajudamos a criar uma grande frente chamada Frente Popular, um conjunto de partidos que naquele momento combatia a ditadura militar, fazia oposição e com propostas mais de esquerda, mais participativas, mais democráticas, buscava alçar o poder municipal. E veio 1988, já tinha se dado a eleição de Miguel Arraes de Alencar em 1986, após a volta do exílio. Nós ajudamos na coordenação da campanha. Com a vitória do Dr. Arraes, facilitou e se criou um ambiente favorável para que pudéssemos conquistar a prefeitura. Foi quando buscamos e articulamos a vinda, o ingresso na política do médico Arisvaldo Inácio. E, pela primeira vez, se elegeu um prefeito do PMDB, que foi Arisvaldo Inácio da Silva como prefeito e Totão Valadares como vice. Ali, novamente, disputei a eleição de vereador e, assim, nós exercemos 3 vezes o cargo de vereador. Fui presidente da Câmara, presidente da Lei Orgânica Municipal, líder do governo e fui líder da oposição. Esgotei a minha participação no Legislativo Municipal, deixando um legado, uma história: tribuna popular, transporte para o estudante virou lei, participação efetiva de todos os segmentos da sociedade, não aprovamos a imoralidade do jeton, não aprovamos aposentadoria precocemente para vereador e nossa lei orgânica e nosso trabalho civil de referência para todo Pernambuco, inclusive através da União dos Vereadores de Pernambuco, UVP, porque Afogados se projetava
para todo o estado e todo o Nordeste, com o nosso trabalho e o trabalho de um conjunto de pessoas. No governo municipal fizemos muitas experiências interessantes. A descentralização, a criação de secretarias e muitos avanços se deram naquele momento sob o conjunto das forças que integravam a Frente Popular. A partir daí, a nossa participação ficou mais efetiva. Fui vice-prefeito, foi uma experiência, um aprendizado, já que o vice tem um papel auxiliar e muitas vezes secundário na gestão municipal, porque raramente se tem um vice-prefeito assumindo, respondendo pelo titular. Mas valeu a experiência e dessa forma tiramos lições de vida. A nossa atuação permaneceu nas duas áreas, no desenvolvimento rural, atuando como pessoa que trabalhava, que formatava políticas para o desenvolvimento do campo, programas e projetos, como assessor da FETAP, como educador sindical, como uma pessoa que acredita no cooperativismo e no associativismo de uma maneira geral, e ao mesmo tempo exercendo um mandato popular de forma dedicada, de forma permanente e constante. Nesse contexto, após a vice-prefeitura, nossa atuação foi muito intensa e aí, em um dado momento, eu já estava fazendo um trabalho no IICA como consultor, coordenando um projeto em todo o Nordeste, como também cheguei a recusar um convite para ser assessor da presidência da CONTAG junto ao Congresso Nacional e morar em Brasília, e após ouvir alguns amigos, recusamos essa proposta para não ter que me ausentar de Afogados. E aí tive a experiência como secretário de saúde do município, que foi uma gestão interessante, foi um momento muito importante na minha vida como gestor público, que de forma participativa fui eleito para representar todos os municípios do Pajeú em todas as instâncias participativas para discutir saúde pública. Foi aí que eu percebi que há duas linhas na saúde, a linha preventiva e a linha curativa. E nós optamos em fazer o trabalho de prevenção, fechar a porta antes da doença entrar, educar as pessoas a ter bons costumes, alimentação adequada, práticas adequadas, evitar uso de drogas e o consumo inadequado de alimentos. Então, foi uma experiência muito interessante como gestor de saúde e, pelo que eu sei, bastante aprovada pela população, a nossa passagem pela Secretaria. Me afastei da Secretaria de Saúde para assumir uma candidatura a deputado estadual na chapa junto com o governador atual, Eduardo Campos. E naquele momento obtive 22 mil votos em todo o estado, sem estrutura, mas por um trabalho bastante já conhecido em todo o Pernambuco, onde fui votado em mais de 100 municípios. Aqui em Afogados eu tive a felicidade de obter 40% dos votos válidos, 6.666 votos. Campanha bonita, leve, participativa, alegre, onde a sociedade deu a sua demonstração. A votação foi consagradora. Ainda hoje sou muito grato a todo o povo de Afogados. E fiquei como suplente de deputado estadual. Alguns deputados se elegeram com uma votação muito menor, 18, 19, 17, e eu com 22 não fui eleito por conta da legenda, da distorção da nossa legislação. Foi quando recebi, no final do ano de 2006, após a eleição e diplomação do governador Eduardo Campos, um convite honroso para integrar a sua equipe de governo. E na ocasião fui nomeado em janeiro de 2007, gerente geral do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, ProRural, um programa que atua em todo o estado de Pernambuco, em 180 municípios, que tem recursos oriundos do Banco Mundial, do BID, do BNDES, de diversas fontes, para implementar ações, projetos e programas voltados para o desenvolvimento humano no meio rural pernambucano. Foi com muita alegria que recebi esse desafio na minha vida para dedicação total. Durante a minha passagem, a minha trajetória no governo do estado, eu tive a oportunidade de ser convocado pelo governador. Por quase 2 anos respondi como secretário estadual de articulação regional e, ao mesmo tempo, continuei respondendo pelo ProRural. Isso foi uma alegria muito grande, foi uma experiência ser secretário de Estado, participar de uma equipe de um governo que tem a maior aprovação em todo o Brasil, liderada pelo governador Eduardo Campos. Um governo que, após os 4 anos,
disputou a eleição, a sua reeleição, e teve a maior votação de todos os candidatos a governadores eleitos no Brasil. E ainda hoje permanece na liderança absoluta com uma gestão com maior aprovação por parte da sua respectiva população. Fazer parte desse projeto vitorioso é uma alegria, é uma satisfação. E ao mesmo tempo, eu tiro várias lições de aprendizado, como gestor público, pela responsabilidade que o gestor tem de tratar, de zelar pelo dinheiro da população, pelo conhecimento que agreguei ao meu currículo e à minha vida, na convivência com a equipe técnica altamente qualificada, na negociação para a captação de recursos internos e externos, né? Negociações duras para a captação de recursos expressivos. E também a implementação, a operacionalização, né, do trabalho com uma diversidade muito grande. Para você ter uma ideia, nós trabalhamos com 25 tipologias de projetos. São projetos de infraestrutura, de abastecimento, de saneamento, esgotamento sanitário, de resíduo sólido, mas também temos projetos produtivos com todas as cadeias produtivas no meio rural. Isso me deu uma capacidade de acúmulo muito grande. Inclusive, tive a oportunidade de comandar um programa como o Promata, como o Prometrópole, que trabalha a área metropolitana, né, a parte de habitabilidade, de mobilidade, de infraestrutura sanitária, de habitação para as famílias mais pobres e faveladas. Eu tive essa oportunidade de trabalhar, inclusive, para a geração de emprego para a juventude. Como fazer, como investir na formação profissional daquele jovem que parece perdido, abandonado, onde não é enxergado, não é visto por ninguém, ou só é visto como marginal pela própria sociedade e como cliente da polícia. Como fazer para recuperá-lo, transformá-lo e trazê-lo para o meio da cidadania. Isso eu tive a oportunidade de fazer em favelas no Recife e também em Olinda, junto com a equipe. É muito prazeroso a gente ver a vida das pessoas se transformando. Então, nesse sentido, ultimamente, no segundo governo, estou como secretário executivo de Tecnologia e Programas Especiais da Secretaria de Agricultura e também respondendo pelo programa ProRural, que é um programa que só cresce e que tem tido a aprovação de toda a sociedade pernambucana e do nosso governador Eduardo Campos. Patriota, quais as suas reais possibilidades de ser prefeito de Afogados da Ingazeira? Meu caro Fernando, eu acho que são muitas as possibilidades. Por quê? Porque nós temos uma história coerente, um passado de honestidade, com a marca de participação, de gestão segura, de precisão, de um relacionamento adequado com todos os segmentos sociais, do mais pobre ao mais rico, sem discriminação, sem distinção. Temos uma modesta parte, um conhecimento, diria, intelectual suficiente para lidar com as diversas áreas do desenvolvimento humano, seja a área econômica, a área social que envolve saúde, educação, assistência, a área de infraestrutura, né, de abastecimento, que é uma coisa muito importante, né, lidar o esgotamento sanitário, água, né, e de organização social. Então, acho que estamos com as condições suficientes para que possamos vencer as eleições. Pelo lado político, o gestor, o candidato José Patriota, nós temos buscado juntar, né, em cima de um projeto de desenvolvimento, de juntar forças, né, as famílias, os diversos segmentos, a dona de casa, o trabalhador rural, o desempregado, o carroceiro, o comerciante, o professor, o profissional liberal de uma forma geral, o pequeno, médio empresário, né, a todos, sem distinção, homens e mulheres, a nossa juventude, no sentido de juntar as nossas forças, somar nossas energias na busca de construir um Afogados melhor. Deixar de lado a picuinha, a fofoca, a coisa miúda, o fuxico,
e falar daquilo que enche a barriga das pessoas, né? Falar daquilo que melhora a autoestima, que desenvolva a nossa cultura de raiz, que a gente possa preparar o nosso jovem para o hoje e para o amanhã, né? Sabendo de que o poder é muito passageiro. O único poder eterno é o poder de Deus, exercendo de uma forma humilde, simples, como nós somos, reconhecendo os nossos limites. Mas o que me dá convicção para vencer a eleição é que a gente percebe que chegou a hora, que Afogados cresceu, vem se desenvolvendo e que precisa de muito mais. Mas para isso é preciso ter a confiança das pessoas. E eu sinto que recebo a confiança, a solidariedade, independente de quem votou no passado em A ou em B. Não vamos fazer briga, nós não temos espaço nem tempo para fazer briga pequena. Nós temos que juntar a todos e a todas, sem discrição, sem discriminação, né? Buscando a construção de um projeto alternativo, de um projeto que garanta o maior desenvolvimento e gere oportunidades para os afogadenses. Nesse sentido, nós estamos juntando os partidos, articulando, organizando, né? Integrando, saber lidar com as diferenças, respeitar essas diferenças, né? Buscar as experiências exitosas de outros gestores lá fora, de modesta parte. Eu conheço Pernambuco, o Nordeste, o Sul do país, várias iniciativas, conheço também algumas experiências no exterior, sobretudo na Europa, criativas na geração de energia, na busca da alternativa do trabalho, que é o que mais dignifica o ser humano, na busca de respeito ao meio ambiente, na busca de soluções para que o ser humano possa ter mais conforto, ter uma vida mais saudável, tenha mais segurança. Isso não se faz só se faz somando e multiplicando, não dividindo, não se agredindo, não levando a política como um bem comum para o lado pessoal, pequeno e mesquinho. Então, a soma dos partidos, a soma das organizações sociais, a soma dos empresários, dos empreendedores desta terra, a soma de outras forças que dialogam e se integram com Afogados, a exemplo do governador Eduardo Campos, a participação do atual prefeito Otonho, que tem acertado, que tem feito muito, mas reconhece que precisa fazer muito mais. E que nós tiramos lições dos acertos e dos nossos erros. Temos que ter humildade, né? O governo da Frente Popular tem muitos acertos, avançou muito, mas também tivemos falhas. E nós temos que ter a capacidade de assumir as nossas falhas e não ficar só de reclamar, mas de tirar as lições para que a gente não repita os nossos erros. É de mãos estendidas, é somando esse conjunto de forças, os segmentos religiosos, os segmentos produtivos, os profissionais liberais, os servidores da área pública. A gente quer, com essa energia positiva, vencer as eleições. Por isso que eu acho que nós temos amplas possibilidades. Dentro desse projeto nosso, nós temos desde a assistência àquele que está precisando de uma atitude emergencial, seja uma cesta básica de forma emergencial, água e aquilo que é necessário para a existência humana, mas sobretudo da oportunidade das pessoas poderem sobreviver, ter uma vida digna com o seu suor, com o seu trabalho. Não tem mais espaço para o assistencialismo, para tratar as pessoas como se elas não pudessem autodesenvolver e ser autogestionária da sua vida, do seu trabalho. Eu acho que Afogados, daqui para frente, é daqui para melhor. O que o pré-candidato patriota pensa da política no cenário atual e dos políticos corruptos? Olha, eu não só penso como procuro praticar. É uma concepção política. E, às vezes, a desinformação ou a informação distorcida, ela leva a um pré-julgamento. Eu acho que a política é um dos exercícios, é uma atividade que, exercida de forma correta, ela é sagrada, ela é salutar, ela é necessária. Não se tem mudança sem decisão política, não se tem uma sociedade mais justa ou injusta sem decisão política. Nós todos, moradores, seres humanos, estamos, por natureza, submetidos às decisões políticas. Uma decisão que se toma num país como os Estados Unidos,
até no Japão ou na Europa, ela pode repercutir diretamente na nossa cozinha, na nossa mesa. Para você ter uma ideia, como o mundo está globalizado, todas as normas de produção, manuseio, manipulação de alimentos, do ponto de vista industrial, da sua transformação, elas não são definidas necessariamente no Brasil, no país onde se dá. Elas são definidas, essas regras, lá nas grandes potências econômicas que importam os alimentos, que impõem como deve ser manipulado aquele alimento para poder ele comprar. Impõe uma regra de mercado, impõe normas. Então, hoje, com o mundo globalizado, é preciso compreender que nós dependemos um dos outros. Ninguém tem autonomia plena. E tudo isso é submetido à decisão política. Então, exercer a política de forma honesta, decente, né, de forma que está para servir e não para se servir, é um grande desafio. Nós temos no Brasil todas as modalidades, de todas as formas. O Brasil é um celeiro de diversidade em tudo, em toda e qualquer atividade. E na política não é diferente. Nós temos gente que é profissional da política, que só depende disso para viver, que sem a política não escapa e que faz disso um meio de vida. E até para se sobressair, e até para fazer corrupção, e até para se aproveitar. Mas em outras atividades existe. Eu não quero justificar esse tipo de atitude. Ela é condenável em qualquer atividade, essa postura. É o bom médico, que é um profissional ético, é um bom engenheiro agrônomo, é o professor, é o que varre a rua, que é muito importante para todos nós, para qualquer tipo de profissional. Então, se alguém desenvolve atividade política, ele tem uma responsabilidade maior porque ele está lidando diretamente com o recurso público. O agente público não é favor, tem a obrigação de ser honesto, de cuidar daquilo que é do povo. Mas também temos bons exemplos, né? Gestões exitosas. Infelizmente, a mídia não dá o mesmo espaço. Os maus exemplos, os atos de corrupção, são muito mais divulgados do que os bons exemplos. E quando a gente vai conversar com os editores, para quando jogar no ar um exemplo ruim, uma denúncia que deve ser denunciado, é preciso também jogar no ar que existe outro tipo de gestor, que existe gente honesta, dando resultado, modificando a realidade, com indicadores de sucesso. É somente isso. O que eu gostaria muito é que a mídia brasileira se democratizou muito, mas que houvesse equilíbrio entre o mal e o bem, onde o cidadão pudesse ser informado por todos os ângulos, que a pluralidade de concepções e de práticas fosse de fato exercida e deixasse acessível a informação completa, não parcial, para que a sociedade pudesse fazer o seu julgamento. Como patriota tem visto a sociedade se mobilizando, inclusive através da internet, contra a corrupção do país? De maneira muito sincera, eu acho a mobilização ainda muito pequena para o tamanho da gravidade de atos de corrupção, de malversação, de dilapidação em algumas situações no Brasil. Nós democratizamos, conquistamos a democracia, temos o pluripartidarismo, a liberdade de imprensa, né? Hoje o Brasil tem uma democracia saudável, as instituições em pleno funcionamento, o judiciário, o legislativo, as organizações sindicais, há uma liberdade política. Isso foi uma conquista muito grande da sociedade brasileira. Tem um preço, é claro, essa conquista não foi de graça, não foi presente. Mas eu acho, respondendo a sua pergunta, que a mobilização podia ser maior. Através da internet é um grande instrumento, mas não é suficiente. A mobilização de rua tem sido pequena. Então é importante a sociedade estar sempre vigilante com a sua riqueza, né? Com a ética, com a honestidade, com o seu patrimônio cultural. O que José Patriota diria aos eleitores que não simpatizam com a sua candidatura e aos simpatizantes? Bem, essa pergunta é muito interessante. Aos que não simpatizam com minha candidatura, eles devem chegar a essa conclusão a partir de alguma informação. E muitas vezes a informação não circula de forma completa para que ele faça um julgamento, uma análise sobre a pessoa.
Tem gente que vota no candidato porque ele é bonito, porque é amigo ou porque ele é um bom gestor. São critérios variados, né? Tem gente que não vota porque é antipático, porque não tem um sorriso fácil, não vota porque não vive no bar bebendo, não vota porque não é demagogo. Bem, então, e a sociedade tem o direito de escolher o perfil e avaliar os candidatos pelo critério que lhe convém, lhe interessa. Cabe a nós da área política respeitar a vontade das pessoas. Para aqueles que não simpatizam com José Patriota, eu tenho um conselho a dar. Procure aqueles que simpatizam e pergunte por quê. Por que vota em Patriota? Procure os meus familiares. Procure a minha história. Procure verificar nos locais aonde trabalhei qual a minha conduta, qual a minha forma de dirigir, quais foram as ações realizadas, se nós somos dedicados ao trabalho, se nós prestamos contas dos recursos públicos que recebemos, se nós somos transparentes, se nós atendemos as pessoas decentemente, de forma habilidosa, cuidadosa, se a gente engana ou se fala a verdade, se a gente cumpre o que a gente fala. Isso o eleitor é o juiz, ele é quem resolve. Eu até acho que grande parte dos que não simpatizam é porque não me conhece o suficiente, não conviveu conosco. E eu tenho que respeitar, mas na hora que ele tomar as informações necessárias com que simpatizam, com aqueles que convivem ou conviveram comigo de alguma forma, aqueles sobretudo que trabalharam, vai perceber que é um ser humano igual a qualquer outro, com muitas fortalezas, mas também com fragilidades, mas com muita vontade de fazer o bem, sem discriminação, sem olhar a quem, com muita vontade de se dedicar à causa pública, assim como eu fiz durante toda a minha vida, sem ganância, sem petulância, sem arrogância e sem prepotência, com humildade, com firmeza e com segurança. Poluição do rio Pajeú, trânsito caótico que dá a ideia de cidade sem lei. A expectativa de disciplinamento vem se arrastando há anos. Quais os seus projetos para resolver esses sérios problemas em Afogados da Engazeira? Duas questões bastante interessantes que chamam a atenção e que precisamos abordá-la com respeito e com responsabilidade. Eu tenho algumas opiniões, um comentário a fazer, mas tenho sempre abertura para ouvir os técnicos, o cidadão comum, ouvir todas as áreas envolvidas. Primeiro, sobre o rio Pajeú. O rio Pajeú é um patrimônio natural que todos nós dele dependemos para vivermos. Afinal de contas, ninguém vive sem água de qualidade, e é nele que nós temos a nossa fonte principal de abastecimento. É dele que nós dependemos praticamente. A poluição, ela se dá a partir do momento que a nossa sociedade, e ela aumenta cada vez mais, a partir do momento que a sociedade é uma sociedade de consumo, consumista, né? Onde os alimentos industriais cada vez mais se multiplicam. Se você observar o consumo de refrigerante há 30 anos atrás era um, hoje é outro, porque o padrão de consumo, de comportamento da sociedade mudou. O acesso à renda aumentou, e isso aumenta o consumo de alimentos industrializados, inclusive. Então, a embalagem de plástico hoje predomina em todos os lugares, e muitos outros elementos não recicláveis. Então, eu quero apenas fazer uma comparação, que é preciso que o poder público se planeje conforme a evolução da sociedade, do seu consumo, do seu padrão educacional, do seu padrão de comportamento, que tem uma influência e um impacto direto na natureza. É uma questão desafiadora. O rio Pajeú nós não vamos resolver com o prefeito de Afogados sozinho. Eu quero ser muito sincero, eu preciso do voto, da confiança do nosso povo, mas nós não vamos construir uma solução só. Se fosse assim, estava mais próximo até da gente resolver, porque temos um projeto de saneamento que tem um impacto direto na redução de lançamento de resíduos, né, dentro do leito do rio Pajeú. Esse projeto de esgotamento sanitário é fundamental, é importante,
porque nós vamos ter o tratamento dos nossos dejetos, do nosso esgoto. Demora um pouco a implantação do projeto, mas os recursos estão assegurados. Na minha gestão, na nossa gestão, nós vamos priorizar, porque com certeza não vai dar tempo a execução desse projeto até o final do mandato do atual prefeito. Embora sejam recursos federais oriundo da Codevasf e recursos de contrapartida do governo do estado através da Compesa, mas nós precisamos que esse projeto seja bem executado. Inclusive ele causa transtornos no primeiro momento, mas ele é necessário, ele precisa ser feito. Além disso, nós precisamos articular os prefeitos da região, porque a ação tem que ser conjunta. Não adianta tratar o esgoto de Afogados, em Gazeira e Itabira, lançar tudo no nosso rio Pajeú sem nenhum tratamento. Então, a solução, como eu dizia lá no começo da entrevista, não é uma solução única de Afogados. Não é uma ação isolada, é uma ação integrada, articulada em toda a microbacia do rio Pajeú. Daí a importância do papel do prefeito de Afogados, de liderar esse processo junto ao consórcio, junto aos demais prefeitos, ao governo do estado, aos órgãos de controle e fiscalização ambiental. Além disso, tem uma outra ação que é fundamental para a preservação do nosso rio, que é a ação de recuperação da mata ciliar. Esse é um trabalho que precisa ser permanente, precisa de fiscalização, precisa inclusive de punição em alguns casos, porque em Santa Catarina, que é um dos estados mais desenvolvidos, né, todos os proprietários, existe uma legislação específica onde todos os proprietários que estão às margens não só de rios e riachos, dos córregos, têm regras específicas e obrigações. Inclusive, a legislação está inovando, porque vem aí o que nós chamamos de compensação ambiental. É uma remuneração para o agricultor que faz a preservação ambiental da sua propriedade. Se todos fazem, naturalmente os nossos rios, nossos riachos vão ser preservados. Além disso, nós precisamos preservar urgentemente as nossas fontes naturais, né? É a fonte de Queimada Grande, é a fonte na Carapuça. Todas as fontes e as reservas naturais precisam da imediata intervenção e proteção do serviço público estadual e municipal. Essa é outra ação que vai de encontro, né, para que a gente não faça a autodestruição, porque quando destruímos e poluímos o meio ambiente, estamos fazendo a autodestruição do ser humano. Em relação à questão do trânsito, com o aumento do consumo, o padrão de renda aumentou, aumenta também a necessidade de uma mobilidade, de um deslocamento das pessoas na busca incessante de cada um ter o seu carro, de cada um ter a sua moto, e se abandona o transporte coletivo. Isso tem duas vertentes a serem estudadas e analisadas. Uma é o disciplinamento próprio do trânsito, do ponto de vista de regras, do ponto de vista de toda a sinalização da cidade, do ponto de vista de fiscalização dessas regras, porque se tiver sinalização, tem regras, tem lei, mas não tem quem fiscalize, infelizmente o brasileiro, quando não tem penalidade, infelizmente ele relaxa, né? Veja o caso do cinto de segurança. O cinto de segurança, enquanto não se tem multa, né, as pessoas não usam o cinto porque acham que incomoda, acham que não é preciso. Assim como o motoqueiro, quem tem moto, muitas vezes não bota o capacete porque não acha importante proteger a cabeça, acha que nunca vai acontecer com ele, né? Então, enquanto não tem a multa severa, a fiscalização rigorosa e, ao mesmo tempo, um trabalho de educação, esse é um trabalho que tem que ser permanente, né? Porque o comportamento das pessoas que andam no contramão, que ultrapassa a velocidade, que transgride a legislação em vigor, nada mais é do que um reflexo da falta de educação, de oportunidade que ele não teve. Ele é vítima de um processo. A sua ignorância não foi uma escolha. Isso a gente precisa entender. Ele é ignorante porque não teve oportunidade de uma escola de qualidade, de frequentar uma escola de qualidade. Às vezes teve deficiência na própria formação familiar, porque isso revela a sua conduta, o seu comportamento no meio da sociedade, prejudicial a outros cidadãos. Então é preciso investir na formação da nossa juventude. Para ele conhecer, o menino na escola precisa saber quais são as regras do trânsito,
quais são os limites, que só pode atravessar a rua quando o sinal estiver aberto, que ele tem direitos e deveres. E o motorista, esse menino vai ser o motorista de amanhã. Então é um trabalho a médio e longo prazo, do ponto de vista da educação, é um trabalho imediato, de curto e médio prazo, do disciplinamento e organização do trânsito, bem como da sua fiscalização, para que a gente possa ocupar melhor os espaços urbanos. Estão aí os grandes centros urbanos, são caóticos, né? Recife, São Paulo, os grandes, né? Não tem como, se constrói viadutos, mas não se dá conta, porque o consumo, a lógica do transporte individual, ela é perversa. Enquanto que em grandes cidades como Paris e outras grandes capitais do mundo, se organiza isso com um transporte coletivo de qualidade, onde o cidadão, né, não tem necessariamente que todo mundo tenha um carro. E toda vez que for sair, tem que sair num veículo próprio para poder ter a sua mobilidade, o seu deslocamento garantido. Isso, mais uma vez, tem a ver com a educação, com a concepção dos nossos gestores públicos que fizeram um modelo totalmente voltado para o transporte rodoviário e não o transporte coletivo nas suas variadas formas. Então, eu acho que são dois temas, tanto a preservação do meio ambiente, sobretudo o Rio Pajeú e seus afluentes. Quando falamos de Rio Pajeú, estamos tratando da bacia hidrográfica do Rio Pajeú, que tem a ver com a bacia contribuinte do nosso querido Rio São Francisco. Uma coisa não é isolada da outra. Estamos tratando da região, não só de Afogados. Afogados é parte dessa bacia. Afogados, em vez de contribuir com higiene, com limpeza, contribui com sujeira. A gente precisa retirar a nossa cota negativa de participação, fazer uma proposta propositiva onde possa envolver os demais municípios de forma participativa, construindo as soluções de forma conjunta. É um grande desafio. José Patriota está disposto a ajudar na busca de estruturação das alternativas para esses grandes problemas no momento abordados. Patriota, concluindo. Eu quero agradecer imensamente a você, Fernando Pires, por esta oportunidade. Você é um cidadão comum, não está ganhando nem um tostão para divulgar Afogados, mas eu acho você um apaixonado. E é muito bom fazer as coisas com paixão, com amor, com um carinho que você tem por esta terra. A sua crítica construtiva ajuda a nós gestores, a escutar, a enxergar coisas que às vezes a gente não escuta e nem enxerga dos nossos próprios auxiliares, da nossa própria equipe. Então você exerce a cidadania em toda a sua plenitude. Eu quero lhe agradecer, né, pelo seu trabalho, pelas horas dedicadas para o bem da nossa sociedade. Agradecer a todos os internautas, aqueles todos que acessam, né, o site, né, que tem a paciência e outros que vão multiplicar a nossa opinião. Quero dizer que a nossa opinião, ela não é única, exclusiva, né, ela deve ser partilhada. E pode você, cidadão, homem ou mulher, discordar plenamente da nossa opinião, que vamos lhe tratar com o mesmo respeito que sempre tratamos. Então, peço o apoio de todos os afogadenses, aproveitar a oportunidade para dizer que estou aberto para discutir qualquer assunto, qualquer tema relacionado ao interesse coletivo, né? Quero dizer que estou aberto a receber contribuições e sugestões, né, para que a gente possa estruturar um grande programa, uma ação estratégica de desenvolvimento para a nossa querida cidade, nosso querido município, Afogados da Engazeira. Muito obrigado.